Alô, alô, meus amigos, hoje tá começando mais um episódio maravilhoso do Se os Tijolos Falassem. Pessoalmente tô animado pra caramba, porque afinal de contas é sempre gostoso quando a gente pode ter uma pessoa próxima da gente, pra gente poder entrevistar, porque assim vão surgir histórias aqui que muitas vezes, por mais que a gente se conheça fora de um ambiente mais profissional, alguma coisa assim, que a gente não tem essas histórias tuas, Buraco. Então, pô, primeiro, mais uma vez, agradecer o convite, né, Brunão? Fala quem que é o cara, porque todo mundo pediu no Instagram, todo mundo pediu, tá no top 1. Apresenta quem vai conversar com a gente. Não, é o seguinte, um grande irmão mais velho aí. Mas antes de mais nada, você achou que eu ia esquecer. Achou que eu ia esquecer. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário vocês estão escutando esse grande podcast. É como a gente sempre fala no começo, mas é a verdade. Chega um, grava um e é sempre um espetáculo. E a gente está aqui com o grande irmão, o Dr. Thiago Teles, conhecido como Buraco, vocês vão ouvir. Ele vai contar essa história aí também do porquê que o apelido dele é Buraco, tá bom? E aí, sem mais delongas, ele, que é um grande irmão lá da Santa Casa, formou na mesma instituição que nós, com muito orgulho, e ele fez a sua carreira por lá, fez cirurgia lá, é um grande cirurgião plástico na atualidade, e ele vai contar um pouquinho sobre essa história. E aí, Buraco, como é que estão as coisas? Boa noite, pessoal. Nossa, muito legal estar aqui com vocês. Só de ver vocês falar já bate um orgulho. São pessoas que todo mundo sabe que vocês são grandes amigos meus e eu fico muito feliz de poder estar conversando com vocês, a gente ter esse bate-papo, poder estar aqui e poder contar um pouquinho, poder interagir com vocês e de verdade, muito só legal. Pelo shape do consultório você sabe que as coisas estão bem, né, velho? Hoje é invasão de novo. Se você não segue, Clínica Ali, você vai procurar aí que você vai ver que é uma clínica de qualidade. Espetacular, assim, padrão. Seguir para aprender. Fomos muito bem recebidos. Isso, aqui é padrão, entendeu? Padrão de qualidade. Não, perfeito. Então vamos só pra gente seguir um pouco do nosso roteirinho assim. Vambora. Conta pra gente um pouco como é que foi tua trajetória no sentido de entrar na faculdade. A Santa Casa foi uma escolha óbvia pra você. Você passou em outros lugares. Eu, na verdade, nem queria fazer medicina. Eu vim parar nisso aqui porque, sei lá, vai ser legal pra gente conhecer um pouco disso. Legal. Vamos começar lá nos primórdios, há muito tempo atrás, né? Eu sempre gostei muito de biologia no colégio. No colégio eu era a pessoa que gostava de biologia, não gostava muito de matemática, então biologia era a matéria que eu me identificava, gostava pra caramba, de botânica, de tudo relacionado à biologia. Eu não achava que eu ia ter condição, capacidade de ser médico, sabe? Ser médico não era um sonho que eu falava, não, eu consigo alcançar, porque eu nem cogitava essa possibilidade, eu me enxergava aquém disso. E aí eu lembro bem, porque foi tipo na jornada profissional que o colégio faz, né? Aquelas jornadas profissionais. Você conheceu de carreira. Aí tinha um amigo meu da minha sala e o pai dele tava lá, que é o Guedes. E o Guedes do Guedes da Santa. O doutor Guedes estava lá na sala. E aí tinha um amigo meu, o Guedes era da minha sala, um outro amigo meu, Aldo, depois fez medicina também. E aí eu falei, não, vamos na sala de biológicas, vamos na sala de engenharia genética, aquelas coisas da pessoa do colégio que não tem noção do que vai fazer. O cara não sabe o que ele vai fazer da vida. Gosto de biologia, você é geneticista, o cara não tem ideia. E aí ele falou, não, vamos na sala de medicina. Aí eu, um pé atrás, assim, não sabia, eu entrei na sala de medicina. E eu lembro até hoje, isso aí faz... Quanto tempo isso aí faz? Melhor nem falar. Muito tempo, melhor nem falar. E aí o Guedes, ele conseguiu trazer aquilo uma realidade pra mim. Ele virou e falou, olha, é difícil, eu tenho que estudar pra caramba e tudo mais, mas não é impossível. Tipo, eu estudei aqui, foi no Dante, né? Eu estudei no Dante, tava lá no Dante, ele falou, eu também estudei no Dante. Aí ele deu uma racionalizada naquilo, que era uma coisa que parecia meio impossível. Ele falou, não, é possível, você passar numa faculdade de medicina, você se dedica, você estuda, e aí eu passei a entender aquilo como algo cabível. E daquele momento em diante eu falei, não, vou fazer medicina. Me dediquei, vou fazer medicina. Aí a partir dali fiz um ano de cursinho, né, no Ângulo Sergipe. Me dediquei no ano de cursinho, não foi um ano de cursinho que eu desencanei. No bar, né? Os caras ficar naquele bar. Ficar no bar ali do lado. O Sala 26. Tinha um barzinho do lado ali do cursinho, mas assim, eu frequentei muito pouco. Aquele ano era um ano que eu falava, não, aquele é o ano pra ralar, pra estudar. E aí eu me dediquei pra estudar e eu já pensava em fazer Santa Casa. Eu já tinha algo que eu curtia a Santa Casa, que eu achava legal. Eu já tinha um quê de gostar. Já tinha ido pra lá? Já tinha ido...
Tem uma história muito legal. No cursinho, me convidaram pra festa de libertação da 42. Então os caras foram divulgar na frente do cursinho e a gente falou, vamos nessa festa. E eu fui comprar o convite dentro da Santa Casa. O que eu entrei na Santa Casa, eu falei, esse é o lugar que eu quero estudar medicina. Porque se você parar pra pensar, é tudo em Higienópolis. Eu tava no ângulo Sergipe. Eu fui a pé. E eu não sabia. Você é moleque, 18 anos, você não conhece, você não sabe onde ficam as coisas em São Paulo. Sim. Era do lado, era 5 quadras. Sim, eu fui a pé do ângulo Sergipe, entrei na Santa Casa, vi aquele prédio gótico, lindo. E no que eu entrei naquele lugar, eu falei, é aqui que eu vou estudar medicina. E aí fui na balada, a balada foi legal. Foi mal, se divertiu. Então, a balada naquela época ainda era no SEMA. Você sabe que a gente tem uma história disso também, que quando a gente era calouro, os caras mais velhos, os moleques da 51 pegaram nós, botaram dentro da Milena. Não, nós vamos lá divulgar a festa e tal. A gente foi no Tamandaré. Aí a gente chegou no ângulo, tava naquela ruazinha, né? Que é uma vai, uma vem. Aí um bar na frente, a Milena encostada ali no barzinho. Aí a gente saiu com os panfletinhos, vamos pra porta. No que a gente pisou na porta, assim, os moleques da 51 cuidando da Milena, estacionando. A gente pisou na porta, começou a entregar um panfleto, do nada a gente olha pra trás, puf! A gente, caralho, o que aconteceu? No que a gente vira, uma mina tava saindo do cursinho, uma aluna lá, tava atravessando a rua, foi atropelada. Eu nunca esqueço, acho que foi um Gol ou um Fox vermelho. Voou as apostilas dela. Não, aí nisso um amigo nosso também, que eu não vou citar nomes aqui, ele chegou assim, a gente, mano, fudeu, velho, a gente tá na faculdade aqui, um monte de cara que tá tentando entrar na faculdade de medicina, vamos ter que dar um gás. Alguém já começa a ligar aí pra ambulância, tal, SAMU. Nisso o nosso colega chegou do lado da menina, não, que você não pode se mexer e tal. A gente até segurança da cena, foi legal. Foi atendimento. Só que chegou nessa hora, segurança da cena. Um que era médico. Um cara que era médico de verdade. Ele era professor, ou ele tava passando na rua. E aí ele já chegou pra esse nosso amigo primeiro-anista. Virou e falou assim, qual que é o Glasgow da paciente? Aí o cara, o Glasgow, chama o Glasgow. Quem que é o Glasgow? O cara tava, totalmente solícito. O que o cara pedisse, eu vou fazer. Dedicação 100%. É do Glasgow que você precisa, eu vou achar esse cara. Vamos arrumar o Glasgow pra esse cara aqui. Não, mas enfim, só porque como você comentou, achei que uma história que a gente não tinha compartilhado com a galera ainda, mas legal. E aí, se apaixonou pela Santa Casa já quando você foi comprar o ingresso, então? Quando eu fui comprar o ingresso, fui na festa, me empolguei. Foi uma das poucas vezes que eu consegui extravasar aquele ano, que é ano de cursinho, né? A gente fica naquela noia de estudar. Sim. E prestei pra fazer Santa Casa. Quando passei, pra mim foi uma super felicidade, né? E aí, nesse primeiro ano da Santa Casa, eu vivi como a maioria das pessoas vivem como se deve viver o primeiro ano da Santa Casa. Que é curtir, aproveitar, se dedicar, se jogar de cabeça, ser 200%. Porque aquilo é uma vez na vida. Ser calouro de medicina uma vez na vida. Né? Ser calouro da Santa Casa uma vez na vida. Então ir em todos os treinos pra Calomed, se dedicar, treinar, fazer o S e tentar segurar o S o máximo que você puder pra poder ir de S na libertação. Não sei se vocês passaram por essa fase, mas na minha época era assim, a gente ia pra Calomed, fazia o S, e aí a gente tinha as aulas de enfermagem dentro do hospital. Que é as aulas dentro do hospital, e você não pode entrar de S dentro do hospital na aula de enfermagem. Então a gente ficava tentando dar um jeito de tipo, perder uma ou outra aula só, não chegava a dar nenhum tipo de repercussão na matéria, mas perder pra poder segurar o S até a festa da libertação. Caramba. E aí você repintava o S e ia de S na libertação. Que era na semana seguinte da Calo, assim. O azul, deixava pra camuflar e depois pintava de azul de novo? Você só retocava o azul, pra você não ficar com as embora, que ele começava a sair. Então você dava retocada no azul. E eu fui na minha festa de libertação, eu e um monte de gente da minha sala, de S. De S azul, pintadão, assim. Então, esquema, uma super festa. E curtindo o primeiro ano. E vivendo o primeiro ano da Santa Casa. Muito legal. E da onde veio o buraco? Como é que foi isso? Isso é legal. As histórias falsas são mais legais que a verdadeira, né? Sempre assim. É sempre assim. Então, tipo, eu tenho pectus excavatum. Eu tenho, né, o tórax pra dentro. É super adequado, né? Eu tenho pectus excavatum, eu tenho asma, né, que tem até uma certa correlação. Então eu tenho pectus excavatum e eles
inventaram o apelido a partir daí. Porque eu tinha um amigo meu que me chamava de aspirina, e uma coisa que não tinha nada a ver com aspirina relacionada com o pé de escavato, porque o comprimido da aspirina tinha um buraco no meio que não tem, que na verdade é uma viagem. Não, vai ser aspirina. O cara, não, mano, vai ser buraco mesmo, é buraco. Muito melhor. E foi bom, porque tem muita gente que tem uns apelidos que não gosta. Na hora que o cara falou buraco, eu adorei, abracei, uso até hoje, eu acho super legal, e aí inventa as histórias. Aí os caras perguntam, por que buraco? Não, é que a minha avó era campeã mundial de buraco, não sei o que. Os caras inventam umas histórias pra dar aquela mística, fora as histórias, né, que não podem ser ditas aqui, lógico, mas que inventa de relacionado a outros buracos, mas o buraco é do Pecks. O buraco é do Pecks Escavato. Pra quem não sabia... imaginação, vamos deixar no ar essa daí. Que da hora. E o pessoal, né, tem muita gente que não sabe, então o pessoal vem perguntar, por que buraco? Aí quando fala Pecks Escavato, não sabia. Tem gente que me conhece há muito tempo e não sabe por que buraco. Mas as coisas foram fluindo na faculdade, então, de que forma, assim? Principalmente pra muita gente que segue a gente lá da Santa, e o pessoal de fora também de faculdade de medicina sempre tem essa. Mas será que esse cara era o cara que treinava? Será que se dedicava ao DC? O cara das ICs, das ligas? Quem que foi a camiseta que você vestiu, assim? Cara, no começo a gente tenta abraçar tudo, né? Você vê o calorão, ele quer abraçar tudo, ele quer ir pra todas as frentes, ele não quer... o calor que se joga, né? Aquela pessoa que quer, que é Santa Casa, né? Aquela velha história que rola anos. Ser Santa Casa e fazer Santa Casa, a pessoa que é Santa Casa, ela tenta abraçar todas as frentes. E aos poucos elas vão diminuindo, né? Eu era do basquete, Sério, né? Eu era do basquete, só que não deu muito certo. Por causa da asma, eu lembro, a gente treinava no Maccabi naquela época, o ginásio em cima do Maccabi, e a gente tava fazendo suicídio, que é um exercício do basquete, que você vai e volta em todas as linhas, e o asmático lá tentando, numa dessa eu desmaiei. E aí, no que eu desmaiei, tipo, não foi bem, foi uma síncopezinha, uma lipotímiazinha de leve. Baixa pressão. E aí, braçou, no que eu deitei, as coisinhas brilhando, eu tava barriga, os caras do basquete daquela barriga, fuinha, bigato. Aí barriga me levantou e falou, buraco, vai tratar da tua asma, quando você estiver melhor, você volta. Eu nunca voltei. O cara foi piorado. Porque eu nunca consegui tratar direito da asa. Também não fazia acompanhamento, mas também não fazia tão afinco. Então eu acabei. Sim. E aí minha parte atlética se encerrou. Uhum. E aí eu continuei dando gás naquilo que eu gostava, que eu amava na faculdade, que era Bato Santo. Que era a minha outra frente, que eu conheci direito na Calomed. A gente não tocava naquela época na Calomed, mas já ficava do lado, já ajudava, porque era algo que tinha um espírito, né? E eu sou uma pessoa que gosta disso, da energia do espírito, né? Do coração, da vibração. E a Bato Santa sempre passou isso. Então eu já, no primeiro momento, eu já me apaixonei pela Bato Santa e foi se tornando meu lugar. E a Bato Santa foi amadurecendo, né? Com o passar da minha vida, eu fui amadurecendo. A Bato Santa fui desenvolvendo, além de relações lá dentro, ela foi me ensinando, a Bato Santa foi me ensinando a ter relações no mundo real, né? Que o mundo fora... Com certeza nós vamos falar disso mais tarde, quando você vier a trazer um pouco de como que você se tornou o cirurgião plástico que você é hoje, né? E esse papo é sempre muito gostoso. Mas e aí? Perfeito. E a faculdade foi passando, eu fazia parte da Bato Santo, meus amigos da minha sala, que são os meus amigos mais próximos, também o pessoal mais próximo era o pessoal da Batu, então a gente fazia meio que tudo junto, então eram os meus amigos mais próximos, que era o Brigato, o Bambi, o Flávios, o Neura, o Trapo, o Panda, que não era da Batu, tá? Essa galera que era o pessoal mais próximo nosso, e a gente fazia tudo, apesar de eu não estar mais treinando basquete, eu gostava muito, sempre gostei muito de intermédio, de Calomed, por causa da Batu, de torcer, de fazer parte da faculdade. Então o ano era isso, a gente ficava esperando a intermédio, ficava esperando a Calomed, óbvio que me dedicava muito, estudava e tudo mais, mas a gente vivia esses prazeres da faculdade, essa parte de diversão. E aí chega uma hora na faculdade que você começa também a precisar dar um gás na parte científica. E foi aí que eu entrei num grupo, né, por causa da Bato Santa, me trouxe muitas coisas, a gente vai falar bastante. Um monte de cirurgião também, exato, né? A Batu. Aí eu entrei para um grupo de cirurgia. Eu sempre gostei de cirurgia, né? Cirurgia me atraía porque eu acho que eu sempre gostei do raciocínio cirúrgico, né? Um tratamento mais imediato para um problema, um raciocínio cirúrgico, um raciocínio mais rápido, coisas que eu acho que o cirurgião tem que ter aquela mentalidade de pensamento rápido. Então isso é uma coisa que sempre me atraiu, eu sempre gostei de cirurgia. E aí o Tetinha, que na época era um amigo meu da Bato Santa, ele me convidou a fazer parte de um grupo de cirurgia que é Hepato. Não sei se tem pessoal até hoje que faz. Pessoal que faz até hoje, e era muito puxado. Hoje em dia ainda é puxado, mas na minha época era bem puxado. Então a gente tinha um BIP,
que chamava o BIP dos canalhas, que eram os alunos os alunos de faculdade. E a gente ia pra captação, ia pra transplante, né? Trocava de madrugada o BIP e você ia. Você andou de avião? Eu não cheguei a andar de avião, mas teve muita gente que andou de avião da FAB. Eu fui muitas vezes de van da Secretaria de Saúde de São Paulo para ir pro interior fazer captação. Então a gente ia para Ribeirão Preto, ia pro interior, para longe, para Botucatu, para captar órgão. Às vezes chegava lá, o órgão não era viável, aí você perdeu a viagem. Eu imagino que deve ser uma cirurgia de um grau de complexidade elevado, assim, sei lá, transplante de fígado, pô. Não parece ser tranquilo para um estudante. Exato, mas deve ser legal porque é isso que o acadêmico quer. Você quer chegar lá e ver um chocar, negócio mais nebuloso que tem. Você quer se chocar. Exatamente. O contato era um contato intenso com cirurgia, né? Então tinha toda essa responsabilidade, mas eles também deixavam a gente fazer. A gente não só instrumentava, às vezes a gente auxiliava. É óbvio que o aluno de medicina não ia lá captar o fígado, não, mas ele ajudava, a gente fazia muita coisa, e aí você ia desenvolvendo dentro da equipe, desenvolvendo habilidade mesmo, deixava dar um ponto, deixava fazer uma coisa ali, óbvio, sempre supervisionado, mas você ia crescendo a tua própria habilidade técnica cirúrgica. Então as pessoas, pelo menos na minha época, hoje em dia também deve ser igual, mas que fizeram parte da equipe, a pessoa vai crescendo, tanto da parte técnica, né, a parte de mão mesmo, como a parte de conhecimento, de ambientação em centro cirúrgico, é tudo muito legal. As responsabilidades, né, as funções, os trabalhos, né, de você estar disponível já com esse BIP, né, já cria uma casca, né, pô, eu tenho que estar disponível, trabalhar com transplante não é uma hora que eu quiser, é a hora que acontece as coisas, né? Total. E exatamente por isso também, que aí você começa a entender qual lado da cirurgia você quer fazer. Porque é muito legal, é muito bonito, mas eu não conseguiria ser transplantador hoje. Não é, você vê que isso aí já começa, as experiências elas te moldam, né? Então ela vai te guiar. Então o fato dessa responsabilidade de poder ter uma captação às 4 horas da manhã, teu telefone tocar e você ter que ir, eu aprendi que aquilo eu não ia querer ter pra minha vida. Entendi. Então eu já fui para um lado de cirurgia um pouco mais eletiva. Mas então, você definiu que você queria ser cirurgião mais ou menos quando? Cirurgião eu defini mais ou menos no 5º ano. Tipo, eu tava na equipe e eu ficava na dúvida entre cirurgia e ortopedia, né? Então a gente tem é uma dúvida clássica, não, mas se você faz Santa Casa e você gosta de ambiente de centro cirúrgico, você tem que pensar um pouquinho, pô, será que eu não vou fazer ortopedia, né, no pavilhão? E a cirurgia geral também, que é histórica, né, nomes históricos da cirurgia brasileira saindo da Santa Casa, e você pensa nessas duas. Se você gosta de cirurgia, você pensa nessas duas especialidades. E aí eu ficava na dúvida entre as duas. Quando eu rodei no internato na ortopedia, não me atraiu tanto quando eu rodei no internato na cirurgia. Quando você roda na cirurgia, você conhece o Dr. César Assef, você vê aquele pronto-socorro, como funciona, a doutora Jaqueline, a doutora Silvia, o doutor Maurício Caveira, o Ruizão na nossa época também, são pessoas que você vê aquelas pessoas e você fala, cara, essas pessoas são pessoas legais. Nossa. E aí o Dr. César, ele é uma pessoa que sempre me fascinou. Eu acho que ele talvez tenha sido a grande faísca que me fez ser cirurgião, porque ele é uma pessoa que ele consegue transformar o difícil no fácil. Pra tudo, seja dando uma aula, seja operando, ele pega aquilo que é complicado e ele resolve de uma maneira tranquila. Não, e aquelas reuniões da cirurgia de quarta-feira também sempre são demais, né? Muito aprendizado, né? Uma aula. Pro interno, pro residente, e a discussão vai crescendo entre eles. Não, e faz um resumo então, pra quem é de fora da Santa Casa e são nossos ouvintes, tenta resumir o que é essa reunião aí. A reunião é uma reunião do departamento de cirurgia, principalmente da parte do pronto-socorro, das emergências, né? E trazer, ela tem uma progressão muito legal do caso clínico. E ela vai incluindo desde o interno que participa, até o R1, o R2 e a discussão mais complexa com os chefes de especialidade e tudo mais. Então, assim, ela é uma reunião muito acadêmica que traz esse conhecimento e a gente já consegue vivenciar isso dentro da faculdade. A gente participa disso dentro da faculdade. Então, já traz uma vivência muito legal ali na parte da cirurgia. Isso é muito legal mesmo, porque assim, a medicina, ela tem um lado assistencial, que é muito legal, mas ela tem um lado muito forte de ensino, né? Nós que viemos dessa faculdade maravilhosa que é Santa Casa, a gente sempre teve um ensino forte. Então você vê o professor e você aprende, você também quer ensinar. Então é o que você falou, tem o interno do 5º ano começa falando do caso, aí o interno do 6º ano fala do caso, aí chama o R1, geralmente chama o R2, tô falando besteira, isso que é mais da hora. Assim. A maioria das vezes erra. É o momento, mas às vezes acerta, né? Mas às vezes rola umas pressões ali, que o 6º ano põe no R1 e que põe no R2, o cara e a gente força... próxima reunião eu vou ter que estudar isso aqui, meu. Se o interno acerta a pergunta que o R1 erra, então. Fica feio pro R1, né? O cara tem que correr atrás e dar aquela estudada. Ah, mas que legal. Mas então, pô,
imagino que final de faculdade também deve ter sido algo como eu e o Brunão tivemos a experiência também de curtir, né? Que é se formata com seus amigos, batu, formatura, último intermédio que nós não tivemos, mas imagino que a sua deve ter sido demais. E com isso... Pô, então, cirurgia geral, até então você não sabia que você queria ser cirurgião plástico. Exatamente. Aí, né, aquele sexto ano, você vive 50% esperando a intermédia, que vai ser fantástico, que você vai curtir com seus amigos. E o meu sexto ano, na minha intermédia, foi muito velho, porque a gente era uma turma bem querida. Então foram muitos velhos na nossa abertura, com a gente fantasiado de Alex Delarge, do Laranja Mecânica, né, do Kubrick. Pra quem não conhece, assista um filme fantástico, Laranja Mecânica, do Kubrick. E a gente lá de Laranja Mecânica, e tinha muita gente, tinha muito velho, a intermédia foi maravilhosa. Acaba a intermédia, você fala, vou estudar, que tem prova de residência, vou dar aquele gás. Graças a Deus deu tudo certo, né? Eu passei direto pra cirurgia geral, junto com muitos amigos meus que passaram juntos. E fui pra cirurgia geral, exatamente, sem ter a certeza de qual subespecialidade eu ia fazer. Eu sabia que eu queria ser cirurgião, eu tinha essa referência do que eu comentei agora, né? Do olhar objetivo, da resolutividade e do exemplo que era o Dr. César Assef para ser cirurgião. E fui com a mente aberta. Uhum. Acho que mais fácil para mim, por não ter quase nenhum parente médico, eu tenho um tio que é cirurgião do aparelho digestivo, mas um pouquinho mais distante, ninguém muito próximo era médico, então não tinha essa pressão. Né? Uma influência pode ser positiva, pode ser negativa, essa pressão de seguir para alguma área. Então, eu na cirurgia geral eu fui passando pelas especialidades e gostando. Gostava de uro, gostava de vascular, achava que ia fazer uro, até quando eu passei na uro, achava que ia fazer uro. Aí quando eu passei na plástica, eu senti um negócio diferente. Falei, opa, isso aqui eu não tinha pensado, eu não pensava antes, mas quando você começa a racionalizar, você vê que eu tenho tudo pra cirurgião plástico, né? Sou uma pessoa detalhista, eu sou uma pessoa chata, eu sou uma pessoa perfeccionista, eu sou uma pessoa que gosta de estética, que gosta de deixar alguém melhor, sabe? Trabalhar não só a parte física, como também a parte intelectual. A gente vai falar disso bastante, né? De falar de cirurgia plástica. Mas eu comecei a enxergar, opa, cirurgia plástica tem tudo a ver comigo. E aí entra de novo aquela história da medicina, lá quando eu tava no colégio. Vou passar em cirurgia plástica? Na minha época era um dos mais concorridos. Não sei se hoje em dia acho que ainda qual que é a especialidade mais concorrida, mas é uma especialidade super concorrida. E eu tanto nunca tinha pensado em cirurgia plástica que eu não conhecia os melhores serviços. E meu trio, um dos meus trios, né? O meu trio de cirurgia geral era eu, o André Farias, que é o Farinha, que mora hoje lá em Fortaleza, na cidade dele, que fez cirurgia vascular, o Tadashi, que é o Tadashi, Ricardo Nishio, que é o Tadashi, que é o Vasilha, e ele era o meu trio. O Tadashi, ele balançava pro lado da plástica. Hoje ele é um grande... ele é um grande cirurgião do aparelho digestivo hoje, um grande cirurgião do aparelho digestivo, fantástico, tá lá na Santa, mas ele deu uma balançada, e ele me ensinou quais eram os melhores serviços de cirurgia plástica. Ele falou, não, você vai prestar, tem que fazer Santa Casa, fazer HC, fazer Paulista, e o serviço do Dr. Mélega, que pra quem não conhece de cirurgia plástica, talvez não conheça o serviço. Uhum. E ele falou, não, você tem que prestar Mélega, você tem que prestar Mélega. E eu comecei a perguntar pras pessoas do Mélega, e aí os caras falavam, não, Mélega é um professor que leva o pessoal pra Itália pra operar, é um cara que o serviço dele tem muita cirurgia, residente opera todo dia. E aí eu fui gostando, opa, ruim não é. Legal. Parece bom, exatamente. E no primeiro ano, no R2, como o R2 nosso da Santa é muito puxado, porque tem muitos serviços de residência de cirurgia geral. Isso que eu ia perguntar, assim, você entrou na residência de cirurgia, você falou, nossa, tô vivendo o sonho agora, ou o negócio apertou, você falou, meu Deus. O primeiro mês, as primeiras semanas, a gente passou por um estágio que, por vários motivos, foi muito pesado para nós três. Eu, o Vasílio e o Farinha, né? Eu, o Tadashi e o André. A gente passou por era bem pesado, porque caímos direto numa área difícil, que era a área 5, com R+, que era difícil, que cobrava muito da gente, com cirurgias grandes, com paciente na UTI, tudo meio complicado, e a gente deu uma balançada até em pensar em desistir. Tá? Então, assim, é uma coisa que é real, que faz parte, né? Faz parte, né? Residente, nossa, de vez em quando chega em casa e chora. É isso. Onde o filho chora e a mãe não vê. Exatamente. E aí a gente deu uma balançada, mas foi só naquele começo. Depois eu fui... não é bem vivendo o sonho, né? Porque residência tem hora pra começar, tem hora pra terminar, é difícil, é puxado. Mas eu entendo até hoje que aquilo é pra você moldar o caráter, né? Tá. Você vai... A residência da cirurgia geral de Santa Casa, ela é puxada, e ela é puxada porque tem que ser puxada, porque tem muito paciente, porque é complicado mesmo, pronto-socorro é lotado, tem muita cirurgia, e aquilo vai te formar um melhor
cirurgião, aquilo vai te moldar, né? Vai transformar, né, o carvão em diamante pelas pressões que a residência te causa. Então, assim, era ruim, eu sofria, mas eu sabia que aquilo estava fazendo bem pra mim. Não era aquela pessoa que falava, não, isso aqui podia ser diferente, não, isso aqui podia ser... Não, eu entendia. Era ruim, mas eu entendi e respeitava todas aquelas pressões. Ô, Buraco, deixa eu te fazer um pedido. Dá uma segurada na mãozinha aí. E eu achei que eu não ia bater na mesa, hein? Eu achei que eu não ia bater na mesa assim. Agora... Beleza. Não, mas beleza. E aí, basicamente, no R1, então, você definiu na plástica, você rodava no R2 ou no R1? No R1. Aí você já definiu ali. Já no R2 já sabia que ia ser. E aí no R2, como por ser puxado, né? Porque tem outros serviços que são um pouco mais tranquilos para estudar, no R2 da Santa não tem essa tranquilidade para estudar, é puxado inteiro. E eu não passei direto. Uhum. E aí parei um ano, né? Parei um ano obrigatoriamente, fui trabalhar, já comecei a dar plantão, foi quando eu comecei a dar plantão no Samaritano. E você dava plantão do quê? Eu dava plantão de porta, mas é a porta de cirurgião. Sim. Só que não é cirurgião que opera, tipo, é cirurgiões. É o que tria, né? Exatamente, que era o plantão do Samaritano, mas lá a gente atendia clínica também. Eu fiquei trabalhando um bom tempo lá. Eu gostava de trabalhar lá porque é o hospital que eu nasci, né? Eu nasci no Samaritano. Eu tinha um carinho especial. Gostoso. Eu tinha um carinho especial e comecei trabalhando lá. Foi o lugar que eu dava plantão. Dava plantão lá. Doutora Sandra me convidou da Santa Casa da clínica, doutora Sandra Sprovieri, para fazer parte do plantão controlador da Santa Casa. E aí é verdade. Tem que contar um pouco dessa história também, verdade, tem plantão controlador na história aí também. Aí comecei a trabalhar no Samaritano como pronto-socorro cirurgião, que também atendia a clínica, e o plantão controlador, que é uma especialidade, a própria doutora Sandra fala isso, é muito legal, as pessoas não enxergam, é uma especialidade médica à parte, porque a regulação de leitos é uma especialidade médica à parte, que é algo que eu conheci naquele ano e levei mais pra frente durante muitos anos da minha vida. Acho que 7 anos que eu trabalhei com regulação de leitos, com plantão controlador, que é, para quem não sabe, né, é um serviço no qual você faz as transferências para dentro e para fora do hospital. Então eu fazia isso na Santa Casa e era legal porque eu tinha terminado a residência de cirurgia geral, você se sente um pouco, né, desgarrado, você se perde da Santa Casa, que é um lugar que você frequentou 8 anos da sua vida, que você é apaixonado por aquele lugar, e aí eu consegui ser contratado para continuar trabalhando lá, independente da especialidade, é uma coisa completamente diferente de cirurgia, mas se segurou naquilo. E o legal é porque, como tem essa parte da regulação... É um conhecimento que agrega, né? Além disso, o contato com as pessoas que você gosta. Então, ligavam para pedir uma vaga, seja para pedir uma vaga para transferir ou para receber uma vaga, e você sente que você tá ajudando os seus amigos. Porque quem te liga, o chefe do PS, é um chefe que é teu amigo. Uhum. A gente passa a vida inteira na Santa Casa. Então, as pessoas que estão entrando em contato com você para pedir a vaga, são pessoas que você conhece aí, que você fala, poxa, é o Buraco que tá aqui. Ah, é Buraco, pô, me ajuda, não sei o quê. Você começa a super quem legal. Tá falando? É o Thiago Buraco? Não, quem tá falando é o Pedro. Exatamente. E era uma parte legal fazer parte disso e da regulação, que é uma função muito importante na medicina. Porque às vezes o paciente ele precisa de uma assistência, de uma especialidade que naquele hospital não tem e ele precisa ser transferido para outro hospital. Só que para isso, a engrenagem precisa funcionar. Então o caso precisa estar bem passado, a pessoa precisa entender para poder explicar para outro hospital em que condições que esse paciente vai chegar. Também, né? Às vezes, se realmente precisa da especialidade, porque às vezes está num centro menor, a pessoa confunde, ela acha que está precisando de uma especialidade, na verdade é outra. Então você tem que meio que ser um geralzão da medicina. Então, é bem clínico no final das contas. É bem clínico. É bem clínico e saber de tudo, né? Você tem que entender um pouquinho de ortopedia, um pouquinho de um pouquinho de pediatria, um pouquinho de clínica, um pouquinho de cirurgia, porque você vai transferir e regular tudo, né? Então como foi legal essa experiência. Foi uma experiência muito legal. E era o meu pé na Santa Casa, era o meu contato lá na Santa Casa. E aí eu comecei em 2013, né, trabalhando lá, trabalhei até, fiquei lá em torno de 7 anos e 6 anos, e estudando, né, estudando para poder prestar, e aí prestei de novo as mesmas faculdades, prestei as mesmas residências de cirurgia plástica, né, prestei Santa Casa, prestei o HC, prestei a Escola Paulista e prestei o Mélega, o serviço do Mélega, que foi onde eu passei. Foi onde eu passei. O serviço do Mélega tem uma história muito interessante, que é uma história muito legal, que a minha mãe, né, que já faleceu, ela era professora de inglês. E a prova do Mélega, que mais pra frente a gente vai falar também, mas que hoje sou eu que faço essa prova, né? Eu sou o coordenador de ensino do serviço. A gente vai chegar lá. Legal. Ela é uma parte de questões. Então são 50 testes e uma prova de tradução português-inglês. Sério? Cobra essa capacidade. Assim. Até hoje. Cobra legal, essa capacidade importante, de tradução, porque o médico hoje em dia, o cirurgião plástico, ou qualquer especialidade, tem que falar inglês. Tem que falar inglês, tem que escrever em inglês, porque a gente faz trabalho, manda trabalho pra revista. E a prova de inglês, ela faz
os candidatos, você empata, ela faz o desempate. A prova de inglês, ela serve como essa tradução, ela serve como desempate. E eu passei, né, fui pra segunda fase, e aí na entrevista da segunda fase, o Dr. Henrique, que depois se tornou um grande amigo, que era um chefe que tava lá na banca, na examinadora, ele falou, tua prova de inglês foi a melhor da turma inteira, parabéns. E eu nunca tinha feito uma aula de inglês na minha vida. Então, assim, minha mãe como professora de inglês, claro que eu tive no colégio, né? A gente tem inglês no colégio, mas eu nunca fiz uma aula fora, nunca fiz um cultura inglesa, nunca tirei um certificado. E aí eu lembro de ter saído da entrevista e ligado pra minha mãe. Falei, mãe, a prova de inglês... Que doideira! Cara, eu vou até agradecer minha mãe também por ter insistido eu ficar na escola de inglês também, quem sabe? É importante, pô, o diferencial da prova. E, pô, muito legal isso aí, parabéns. Exatamente. E aí entrou, se encantou pela plástica aí. Cara, é um serviço muito legal, né? Até hoje a gente consegue manter mais ou menos isso. É um serviço que o residente opera todo dia. O residente quer operar. O residente não tem só que operar. O residente tem que cuidar de paciente, o residente tem que estudar, mas o residente quer operar. E lá o residente opera todo dia. Todo dia tem cirurgia, pelo menos uma, às vezes duas. Então todo dia você está operando. É puxado, todo dia tem cirurgia de manhã, todo dia tem ambulatório à tarde, mas é uma rotina legal. E tem bastante estética, né? É difícil para o residente poder ter estética. Como a gente tem um pacote de pacientes que são operados sob supervisão do assistente, então o assistente está lá junto com o residente na sala ensinando, mas fazendo uma cirurgia com cunho estético que vai ter um nível de exigência alto. Então o paciente, ele paga por uma cirurgia que vai ficar excelente e que o assistente está orientando os residentes que estão fazendo lá. O que é ótimo, na verdade, para o plástico, imagino, porque depois que você vai cair no mercado, basicamente vão ser as mesmas questões que vão estar rolando. Talvez você vai cobrar só um pouco mais caro ali na cirurgia e tal, mas enfim, na hora que você vai estar lá com o paciente na mesa, não vai mudar muita coisa, né? Exatamente, né? O serviço, por ele trabalhar com esses pacientes também que tem um cunho estético, tem uma exigência maior. Então o residente ele já aprende mais. É cobrado, né? Porque o plástico é muito cobrado, né? Vocês entregam um sonho, né? Um resultado estético. Então, trabalhar com a estética das pessoas envolve esse sentimento, né? Então você já é um profissional que é cobrado no dia a dia, tipo, pô, quero ficar assim, doutor, como é que é assim? E aí, como é que é lidar com toda essa pressão? Até perguntar, até que você contar que com certeza a galera gosta de ouvir assim, citar uns casos aí, se você puder, de algumas vezes que talvez pacientes e pacientes vieram te cobrar, assim, falar, doutor, não ficou legal, e aí, como é que é esse tipo de coisa? Acontece mesmo, não acontece? Claro que acontece, né? Claro que acontece. O importante é você tentar fazer a prevenção disso sempre. Você tenta saliva, né? Saliva e caneta, né? Meu pai fala, a maior defesa do médico. Exatamente. O combinado não sai caro. Então você tem que explicar de todas as maneiras, antes da cirurgia, quais todas as possibilidades que podem acontecer depois. Então, qual vai ser o tamanho da cicatriz, se o tamanho da cicatriz é imprevisível, pode ser de tal a tal tamanho, a característica da cicatriz, o posicionamento da cicatriz, se pode ficar mais ou menos inchado. O paciente tem que estar ciente de todas essas Mas é que eu imagino que muitas vezes os pacientes não venham com essas dúvidas, exatamente porque não estão cientes de quais são as complicações possíveis de um procedimento propriamente dito, né? Então eu imagino que, na verdade, tem em volta também muito da parte educacional que a gente vai trazer aqui, de você ter que ir lá e investir um tempo para o paciente, falar, que vai acontecer isso, talvez você nem imagine, tal, que talvez são coisas que outras especialidades não tenham essa preocupação, né? Mas o grande segredo é você encarar a cirurgia plástica igual às outras especialidades. Porque se você encara a cirurgia plástica como algo diferente, como um produto, como uma venda, você vai tentar vender uma cirurgia para o paciente e você não está lá para isso. Você está lá para explicar o teu trabalho. Como qualquer outra especialidade. Você vai passar um tratamento, uma espironolactona para um paciente, tem os efeitos colaterais. Você vai explicar, você está prescrevendo, você vai explicar. A tua cirurgia, ela também vai ter efeitos adversos. Então você tem que explicar. Você não está lá para esconder a parte ruim e vender a parte boa. Você está lá para colocar todas as possibilidades para o teu paciente e explicar para o paciente. Fala, pode evoluir de um jeito, pode evoluir do outro, pode evoluir bem, pode evoluir não tão bem, pode ficar do jeito que você gosta, pode ficar um pouquinho diferente. Ele não tem que te perguntar. É tua obrigação contar para o paciente, não é ele que tem que saber. Quem tem que saber é você, como médico. Então, voltando nisso que eu falei, se você enxergar a cirurgia plástica igual às outras especialidades, você não erra. O que tem como que a gente lida com o paciente, o nosso contato com o paciente? A gente faz uma anamnese bem feita.
A medicina é uma anamnese bem feita. Você vai fazer uma consulta com o paciente, você precisa de uma anamnese bem feita. Você acha que a cirurgia plástica é diferente? Ela entra na consulta, vou colocar uma prótese, você vai falar só da prótese? Não, você tem que falar da paciente inteira. Você vai ver comorbidades da paciente, você vai ver a queixa real dessa paciente. Às vezes a indicação dela nem é a prótese, às vezes a indicação dela é outra cirurgia. Às vezes ela nem tem indicação de cirurgia. Então, o que você falou, você citou teu pai aí, né? Saliva e caneta. É isso. Você tem que fazer uma anamnese bem feita, explicar tudo, falar bastante, falar o máximo que você puder. Isso eu falo bastante, né? Então, já é mais fácil. Já é uma coisa mais fácil, eu falo bastante. Isso, falar, explicar, tentar explicar o máximo, tentar dar o máximo de informação possível. O paciente toma a decisão. Às vezes o paciente opta por não operar. O paciente, putz, eu não sabia que a cicatriz ia ser assim, então melhor não operar. Sim. E tem também, como vocês começaram na pergunta, o paciente que finge que entendeu, depois não entendeu, ou depois finge que não entendeu. É óbvio que o número é muito pequeno, mas às vezes tem a pessoa mal intencionada. Então, por isso tudo tem que estar registrado. Tem que estar registrado em prontuário, tem que estar registrado no termo. O paciente essa é a forma de defesa. Não, acaba sendo uma defesa. A defesa ela é importante para 1%. Mas você precisa fazer para 100%. Você precisa fazer para 100%. É o risco da ruína, né? Eventualmente você esquece ali, você abre a brecha para alguém poder te prejudicar. O paciente pode ir e falar, não, você não me explicou que a cicatriz ia ser assim. Não, você assinou aqui no termo, tá aqui, sabe? Tipo, não precisa ser algo confrontoso, não precisa ser algo agressivo. Não, vocês não estão, na verdade, um contra o outro. Na verdade, vocês estão assim. Você vai gerar um vínculo, né? Você vai operar alguém que você criou um vínculo também, né? Senão você já chegou a negar, pô, aqui eu não faço. Muitas vezes. Com certeza, né? Muitas vezes. Às vezes você vê que o paciente está buscando a cirurgia pelo motivo errado. Às vezes a paciente não está operando por ela está operando pelo marido. Às vezes é por isso, ela está buscando a cirurgia pelo motivo errado. E você conversa, você explica, às vezes você até tenta dar um jeito de encaminhar ela para um auxílio, para um psicólogo, para um psiquiatra. Tem muito isso de saber. O grande segredo é saber falar não. Saber falar não. Às vezes a paciente está buscando. É difícil falar a verdade. Você vai, faz toda a consulta. No começo é difícil, mas depois você pega o jeito certo. Então você vai, faz toda a consulta, explica e você percebe que a paciente não entendeu. Ela não entendeu porque ela não quis entender, ela bloqueou. Então assim, ela fala, doutor, eu vou ficar linda sem corte, né? Aí você fala, não, o corte vai ser grande, ó, o corte é assim. Aí passa 20 minutos, doutor, então, sem corte, né? Não, tem paciente que não entende mesmo, né? Pode falar... E aí você não pode operar essa paciente, porque essa paciente não entendeu. Ela não entendeu e você, como médico, você tem que interpretar que ela não entendeu. Né? Tem uma frase que pode ser até meio chavão, mas a pessoa fala que o cirurgião plástico é o psiquiatra com o bisturi na mão. Então tem que super chavãozão, mas é um pouco isso sim. Você tem que entender da cabeça da pessoa, você tem que entender as motivações dela para fazer aquela cirurgia, se as motivações são certas ou são erradas, se ela tá buscando a cirurgia certa mesmo, se é aquilo que ela quer fazer, porque é cirurgia, não é brincadeira. E você sente uma mudança de padrão do paciente recentemente, assim, com a mudança dos tempos, aí, sei lá, um período pós-pandemia, eu vejo que tem muito aumento de ansiedade, muito aumento de autocuidado. As pessoas dentro de casa passaram a olhar mais para os espelhos, né? E o pessoal, foi o que a gente falou numa outra conversa, inclusive, né? O pessoal agora, nas reuniões online, o pessoal fica se vendo toda hora na câmera também, então começou uma preocupação com a autoimagem nova, né, que surgiu nesse momento. Com certeza. Isso da reunião online, você vê que aumenta a procura de cirurgias faciais, né? Então você vê que a paciente os 50 anos, 60 anos, começa a ter um pouquinho de sobra de pálpebra, uma indicação de uma blefaroplastia, porque ela está se olhando ali na câmera, ela está se vendo na câmera mais do que ela se via antes, ela passa a se enxergar mais. Ou o tempo da pandemia que estava em casa passa a se olhar mais no espelho, mas isso da reunião online é muito verdade. E a pessoa começa a procurar. E não só cirúrgicos, né? Também os procedimentos não invasivos, né? Preenchimento, um botox, estímulo de colágeno, também a procura aumentou por causa disso. A pessoa está se vendo mais e as outras pessoas estão vendo mais ela também, né? Por causa disso das reuniões online, a pessoa tá lá na frente da câmera, parada, então começa a enxergar mais, se repara mais e os outros repararem mais. Teve essa mudança, sim, teve essa mudança, óbvio que continua tendo a mesma procura corporal que tinha, e uma outra mudança legal também que é bom de falar, é a influência das redes sociais, principalmente Instagram, né, rede social de foto, ela cria umas imagens que às vezes não são reais e as pacientes vão atrás, né, as pacientes querem ter a mama igual a da blogueira, querem ter o abdômen igual a da blogueira. E às vezes aquilo nem existe, às vezes aquilo é efeito. Você tem que explicar. É o Photoshop, você não tem.
Ainda não inventaram a cirurgia no Photoshop. Mas é isso, a paciente busca aquilo que às vezes nem existe. E aí você tem que racionalizar, é sempre trazer pra baixo, no chão, né? Pé no chão, racionalizar e mostrar. E uma coisa que me ajuda muito, e eu faço isso, quem é meu paciente que estiver ouvindo sabe que é verdade, toda consulta eu pego e mostro foto da própria paciente ou do próprio paciente para ele mesmo. A sua foto em posição padronizada. Porque a gente se olha no espelho, a gente olha por um ângulo, por outro, a gente olha do jeito que a gente quer, a gente encolhe a barriga, a gente faz de um jeito, joga para um lado, joga para o outro. E assim, eu mostro em posição padronizada. Eu falo, ó, essa aqui é você. Você é assim, tá vendo? Ó, aqui, isso aqui pode melhorar, isso aqui não pode melhorar. A foto ajuda muito, porque aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, ela vê, e você não usa nenhum software de efeito em cima, nada disso. Eu simplesmente mostro como ela está e mostro como é a programação da cirurgia que vai ser feita. Então isso ajuda a pessoa a se enxergar, né? Ajuda a pessoa a racionalizar. Mas então, só dando uns passos atrás, a tua residência te capacitou em termos técnicos para que a partir do momento que você fosse inserido aí no mercado de trabalho, fosse trabalhar pra caramba. Lógico que a gente já deu um spoilerzinho de que você continuou então com o pé aí na parte, né, de ensino e tal. Como é que foi, voltando lá pra sua linha do tempo, assim, esses próximos passos? Voltando, né, na residência, como eu comentei, é uma residência muito prática, então tinha muita cirurgia, e lidando com paciente de perfil profissional, de perfil particular. Então, óbvio que tem muita reparação, é importante ter cirurgia reparadora, é muito importante, mas tem um pouco mais de estética do que os outros serviços. Porque o residente, na minha visão, tá, ele não pode ser jogado no mercado de trabalho sem ter nenhum conhecimento de estética. Porque como é que ele vai chegar? Ele terminou, tirou o título dele, parabéns, fez um serviço maravilhoso de residência de cirurgia plástica, abriu o consultório dele, vai fazer a primeira cirurgia dele, é uma liposcultura. O cara só sabe fazer retalho, e ele só sabe fazer reconstrução. A reconstrução é mais difícil, a reconstrução é maravilhosa, tem que saber fazer, mas ele tem que ter visto estética também. Tem que ter visto prótese de mama, tem que ter visto mastopexia, tem que ter visto abdômen, tem que ter visto rígido, tem que ter visto lipo, tem que ter visto, tem que ter feito. Mas como é que o pessoal que não participa de residências que tem esse tipo de procedimento aprende? Depois que você se formou, você vai fazer curso? Corre atrás, exatamente. Acompanha alguém, exatamente. Acompanha alguém, faz curso, vai atrás. Um pouco, acho que todas as residências dão um jeito de ter, porque é bom ter, mas acabam tendo menos. Então, a minha residência que eu fiz e que hoje eu sou coordenador de ensino, né, com muito orgulho, que é o Instituto de Cirurgia Plástica de Santa Cruz, né? Eu falei desde o começo Mélega, porque é o serviço que foi fundado pelo Dr. José Marcos Mélega, que foi fundado dentro do Hospital Santa Cruz. E agora a gente não funciona mais dentro do Hospital Santa Cruz, a gente saiu de lá, mas a gente manteve o nome. Então, o Instituto de Cirurgia Plástica Santa Cruz. O hospital principal que a gente opera é o Hospital Cruz Azul, da Polícia Militar. Foi fundado pelo Dr. José Marcos Mélega, então até hoje recebe o nome carinhoso de Mélega. O serviço é o Mélega e o Dr. José Marcos Mélega, que foi meu regente, que era o fundador, hoje ele já faleceu, que é um dos maiores cirurgiões plásticos da história do Brasil, né? Isso é papo para outro podcast, para outra conversa. Pô, mas sensacional. E esse serviço sempre seguiu, né? Sempre seguiu a linha dele, o jeito dele de pensar. Então, voltando, né? O residente realmente sai do meu serviço com um pouco mais de cancha de vida real. É diferente do ambulatório, aquele ambulatório com muita reparação, com muita... A cancha mais de consultório mesmo de vida real, porque é legal, como eu falei, é legal saber fazer retalho, é legal saber fazer enxerto, mas no teu consultório, quando você abrir, vai ser 8 pacientes querendo fazer lipo e abdômen para 2 querendo fazer uma repassão. E você se formou na residência já faz quanto tempo mesmo? Cara, eu terminei a residência em 2007. Ah, de plástica? De plástica. Em 2017. Ah, tá. Foi 2007, bichão. Eu tô fazendo as contas. Fazendo a conta tudo errado. Não, porque eu ia chegar exatamente nesse ponto de que você parar pra pensar, 2017 também tá logo ali, né? Assim, não faz tanto tempo. E acho que agora trazendo um pouco já pro quem você é hoje em dia, e lógico que você é um cara de muito sucesso, mas o que você acha que te diferenciou de lá pra cá? Eu imagino já uma série de respostas aqui, mas queria ouvir de você, assim, o que você acha que de lá, que você acabou sua residência, fez que você chegasse, 5 anos atrás, hoje já tá aqui uma clínica animal, tá super bem envolvido, ser coordenador de uma residência, ter bastante paciente no particular, e além de tudo também tá bem satisfeito com a escolha que você fez, né? Sim, o de sucesso eu agradeço, mas eu não me considero, né? Eu tô no começo, a gente tá, graças a Deus, eu tenho um volume bom de cirurgias, tô muito feliz, né, com os meus pacientes, com as minhas cirurgias, mas o sucesso, a gente vai lutando todos os dias pra chegar lá. Na verdade, você acabou de dar a resposta do porquê você tem sucesso. Porque tá humilde, mano. Não é nem ser humilde, velho, porque a questão lógico que inclusive, mas eu acho que é isso que você tá falando, de que você tem a consciência de que,
determinado objetivo que você tem, no caso, ser bem sucedido profissionalmente, de que você todo dia tem que estar fazendo alguma coisa relacionada a isso. Então é uma brincadeira que os meninos a gente faz também dentro do podcast, pô, eu sou viciado por isso, tá? Então eu leio livro de podcast, depois eu leio livro de modelo de gestão, eu fico escutando vários podcasts que estão sucesso. OKRs. Exato. Fiquei ouvindo hoje aqui uns caras falando de OKRs, tal, que é o modelo de gestão que a gente implementou nesse trimestre. Então, pra gente, é tudo uma brincadeira, mas no fundo é muito sério, de que se todos os dias você tiver obcecado por conseguir aprender um pouquinho mais de algo que é o que te interessa, o que vai te fazer um caminho certo, e muitas vezes isso aí você vai bater numa porta errada, vai quebrar a cara, vai trabalhar num lugar que não deu certo e tal, mas assim, aquilo é um aprendizado, certo? E é isso que vai fazer com que você tenha um sucesso lá na frente, porque não existe, né, uma resposta óbvia. Eu acho que você logo de cara, a primeira coisa que ele respondeu foi isso, né? Eu acho que... Mas deve ter algo mais. Não, até fazendo um parênteses que você falou agora, que é muito legal, eu gosto muito de usar o paralelismo com aquilo que tá muito na moda. Todo mundo já ouviu várias vezes a história do efeito Dunning-Kruger, né? Vocês sabem o que é? Não? Então vamos apresentar aqui. Existe um conceito de que existe uma curva, né, de conhecimento. Quanto menos conhecimento você tem, mais conhecimento você acha que tem. Ah, sim. E quanto mais conhecimento você realmente tem, menos conhecimento você acha que tem. Uhum. Então, a pessoa que acha que ela já alcançou o sucesso, é porque ela não alcançou o sucesso. Ela acha que ela tá lá em cima, ela acha que ela tá voando, mas você pode sempre galgar mais. Então, o conhecimento funciona assim. Então, o nosso crescimento pessoal também funciona assim. Então, se você acha que você já, eu não consigo ir, eu tô no meu máximo, você tá errado. Sempre tem algo pra gente crescer mais, né? Sempre tem algo pra gente melhorar, pra gente crescer mais. Isso é o que guia, né? Isso aí é o que guia. Mas isso aí também não responde a tua pergunta. Não. Objetivo, né? Subjetivo, né? Objetivamente. O que eu acho que eu sigo na minha carreira, que eu levo pra minha vida e que eu acho que são coisas importantes. Primeiro, voltando naquilo que a gente falou da Santa Casa, o ensino, né? Então, o ensino é importante para você poder continuar crescendo. Então, é muito importante. A medicina, ela é uma ciência. Eu batendo na mesa. A medicina, ela é uma ciência que está muito relacionada com o ensino. Então, eu sempre que eu fui residente, eu gostava de ensinar para os internos. Uma vez um amigo meu virou para mim e falou, Buraco, você não é um residente que mais sabe, não é um residente que mais tem teoria. Tem aqueles ratos de livro, o cara que sabe o rodapé, que sabe tudo. Você não é o cara que mais sabe, mas com certeza você é o cara que mais ensinou. Foi o Iron que me falou isso. Iron, super amigo meu, e é uma pessoa fantástica. E esse prêmiozinho que tá aqui do lado da mesa tem a ver com isso, né? Há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, eu fui, né, residente homenageado, né, da 45ª turma. Turma do Guilherme Gava, vocês voltem a um podcast e conheçam uma pessoa fantástica. Que é a turma do Gui, entre outros médicos fantásticos da 45ª turma, e isso está relacionado com o ensino, né, que é uma coisa que eu gosto de levar. Então, quando o Dr. Ceci me convidou para ser assistente, poder dar aula, eu acho isso muito importante, isso é muito importante, porque quando você está ensinando, você também está aprendendo. Eu acho que se hoje eu tenho uma confiança muito grande para fazer cirurgias de mamas muito difíceis, e a gente faz mama muito difícil, graças a Deus, eu fico tranquilo em fazer mamas muito complicadas, cirurgias com mamas complicadas sem prótese, que a gente faz umas mamas que ficam, né, graças a Deus ficam muito boas, né, com mamas muito complicadas ficam muito boas, foi porque no ensino, cada vez que você ensina, você tá aprendendo. Cada vez que você ensina, você tá aprendendo. Chegava a mama difícil, eu ia lá, estudava, fazia com os residentes. Ficava legal. E você vai levando, e eu levo isso pro meu consultório. Isso te obriga a estudar mesmo. Eu trago isso pra cá. Então aqui eu fico tranquilo. Chegar uma mama difícil aqui, eu enfrento. Talvez outra pessoa não enfrente, porque isso te obriga a estudar. Então o ensino é um ponto importante do crescimento. Isso é verdade. Você tá ligado a um serviço de ensino, faz com que você cresça. Não é uma questão só do nome. Eu sou professor de residência. Não é uma questão. É uma questão de a vivência no dia a dia faz você crescer. Um contato, né, diário ali com essa informação. Acho que realmente ajuda a reter muito mais. Exato. Sabe outra curiosidade que eu tenho? Que eu acho que é algo para todo médico, ou separar qualquer estágio da tua vida, isso seria aplicável, mas trazendo mais para o contexto do médico recém-formado, ou especialista, assim, tal, o que eu imagino que seja difícil, principalmente no seu caso, é assim, a gente identificou então que é importante você ter uma exposição em redes sociais, a gente vai falar um pouquinho disso também. É importante que você tenha uma parte acadêmica, legal pra caramba também. Agora é importante que você tenha seu consultório, show. Agora também é importante que você vá na academia, cuide da sua saúde e tal. Qual ferramenta, como que você faz para conseguir equilibrar tudo isso para
que na sua visão você tem uma performance otimizada aí em todos esses aspectos, assim? Tem alguma coisinha, algum conselho e tal? Ou na verdade, na prática, você não faz nada, assim? Ou você senta... Não, todo domingo eu sento e já programo minha rotininha que eu vou fazer. Na verdade, faço tudo aleatório, eu só boto lá que eu tenho que fazer e faço. Como que é isso? O que ajuda, né? Eu acho que é o que você, na tua pergunta, já o finalzinho dela dá um pouco a resposta. É a rotina, né? A gente ter rotina nos ajuda a gente conseguir programar a nossa vida. E pra mim é um pouco mais fácil porque realmente é rotina. Então, tem dias que tem horário, tem períodos que eu estou no consultório, tem períodos que eu tenho pra fazer cirurgia. No período que eu não tô no consultório e que eu não tenho cirurgia, eu busco ir na academia. É o que eu faço. Academia, na verdade, não é a tua prioridade principal, né? Você quer fazer o consultório, quer fazer a cirurgia, e aí quando der, Exato. Que pode ser que na maioria das vezes sempre dê tempo, mas que quando der, você encaixa ali. Eu acho que nesse momento eu tô numa fase em que eu tô ainda, como eu falei, crescendo, então eu tô buscando... Ainda dando gás, dando o famoso gás, entendeu? Vai ter um momento em que a gente vai ter que separar, deixar um período separado para isso. Eu ainda não me dou ao luxo de ter esse período. Claro que tem, óbvio que tem, né? Tem horário. Quem quiser arruma tempo, né? Pra você cuidar de você. Você arruma tempo pra cuidar de você, você arruma tempo pra ir na academia, você arruma tempo pra fazer suas coisas. Você dá, eu não tenho tempo. Tem tempo, sim. Tem tempo, sim. Basta você se organizar, basta você ter rotina que você consegue. Então, mas também, no período, porque cancelou uma cirurgia, eu tento fazer isso. Eu tento ir atrás de uma atividade física, tento ir atrás de alguma coisa pra gente ter esse balanço, né? Esse equilíbrio. Só trabalhar, você fica louco. Se você só trabalhar, você fica louco. Você precisa ter um equilíbrio, você precisa ter esse balanço, sim, com certeza. E aí, como é que você enxerga aí, você que está inserido no mercado de estética? O mercado de estética ele cresceu muito na última década, né? Porque a gente via antigamente cirurgia plástica e não tinha muita tecnologia, né? Os ácidos hialurônicos, o botox e tudo. As máquinas, né? Hoje em dia cresceram muito, muita tecnologia envolvida. E aí, como é que tá esse mercado aí da nova cirurgia plástica, o opera e os tratamentos não operatórios aí? Como é que você enxerga esse novo panorama aí da... Eu acho que você consegue, né, ter poder tratar um número maior de pessoas. Quanto mais armas você tem, mais opções você tem para oferecer para os seus pacientes. Então você vê o paciente que vinha... Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Eu tenho uma pós-graduação, né, em cosmiatria, que são os procedimentos estéticos, e eu não trabalho só com isso, trabalho com cirurgia e também trabalho com procedimentos estéticos, e na própria pós a gente enxergou muito essa mudança, né? Se você pegasse há 20 anos atrás, uma paciente de 50 anos, que ela já tinha uma flacidez facial, ela ia para cirurgia. Ela ia para ritidoplastia. Hoje em dia, a paciente que tem uma flacidez inicial, você consegue trabalhar ela com preenchimento, com um estímulo de colágeno, e você consegue postergar essa cirurgia. Então, a cirurgia que há 20 anos atrás era feita com 50, hoje ela é feita com 60, com 70. Então, você consegue jogar a cirurgia um pouco mais para frente. Eu estou jogando contra eu mesmo? Não, porque a gente está fazendo também esses procedimentos. Então, isso é bom, é menos invasivo, é menos agressivo para a paciente, você tem essa opção. Quando você fala das tecnologias que você falou, também. Então, tecnologias não cirúrgicas, como por exemplo ultrassom macrofocado, ultrassom microfocado, você consegue ajudar a trabalhar a estética da paciente, então você tem mais armas, são mais armas, mais coisas, mais conhecimentos que você pode ter. E as tecnologias cirúrgicas, né, que também é uma paixãozinha minha, então a gente poder fazer uma lipoaspiração, em que você consegue fazer uma lipoaspiração, que você consegue trabalhar um pouco melhor essa paciente, porque você tem uma tecnologia que está te ajudando. É aquela de alta definição, né, LipoLAD, como é que é? Que também. Fala? LipoLAD, LipoLED, como é que é? Eu sempre tenho essa dúvida, As pessoas... Lipo HD, Lipo High Definition. Tá precisando, né, vamos fazer um pacote. Tá do jeito aqui, rapaz. As pessoas usam a expressão LipoLAD mesmo. Elas falam LipoLAD. Mas LipoLAD é redundância, porque LAD é lipoaspiração de alta definição. Você falar LipoLAD é lipoaspiração. Não, é lipoaspiração de alta definição, né? Que é a Lipo HD. Isso. Então era tudo igual. É tudo a mesma coisa. Cada um dá um nome, né? O nome correto para ser usado é lipoaspiração de alta definição. Chamar de Lipo HD é simplismo, tá? Então, lipoaspiração de alta definição. O que é o conceito da lipoaspiração de alta definição, né? É uma lipoaspiração, eu montei esse conceito, essa frasezinha para dar uma aula e ficou muito legal, né? É uma lipoaspiração em que você busca um resultado atlético, um contorno de desenho muscular, na qual a lipoaspiração, junto da lipoaspiração, a gente usa tecnologias.
Então a tecnologia te ajuda a ter um pouco mais de retração de pele e te ajuda a conseguir tirar a gordura nos pontos certos para ter uma aparente maior definição muscular. Não é desenhar gominho na gordura, não é isso. É você tirar a gordura no ponto certo para você favorecer as sombras e as luzes para você ver o contorno muscular. Então a pessoa ela já tem um corpo um pouco mais atlético, só que ela tem uma barriguinha sem definição. Ela queria ter um abdômen mais atlético também, porque tem gordurinhas nos lugares ali que estão atrapalhando. Você vai, tira a gordurinha nesses lugares certos e usa uma tecnologia, e essas tecnologias são cirúrgicas, a gente usa durante a lipoaspiração para ter uma melhor retração de pele. Então você tendo uma melhor retração de pele e tirando a gordura no lugar certo, o corpo parece mais sarado ainda. Mas o que é, no interoperatório, o que é essa tecnologia, assim, que eu fico curioso? Existe... exato, que é outra porque forma... a lipo não é que você literalmente enfia uma agulha. Vamos explicar tecnicamente, né? Tecnicamente, para aprender exatamente como é a lipoaspiração. A lipoaspiração, a gente coloca, a gente tem pequenas aberturas no paciente, você posiciona em locais escondidos, pequenas aberturas, por qual você vai passar as cânulas, então você vai entrar com a cânula dentro do paciente e vai fazer movimentos, ou vai ter um aparelho que te ajuda a fazer movimentos, que é o vibrolipoaspirador, para você soltar essa gordura dentro do paciente. Então, por pequenos orifícios, você consegue retirar a gordura de dentro do paciente. Por esses mesmos pequenos orifícios, você consegue usar aparelhos lá dentro. E esses aparelhos podem ser lasers, podem ser outras tecnologias associadas, que tu não vai ficar falando nome que não precisa, mas tecnologias que vão ser feitas concomitante com a lipoaspiração, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, pelo mesmo furinho pequenininho, você passa um aparelho ali por dentro para ter retração maior de pele ou para ajudar a soltar a gordura. Então você consegue um resultado melhor. Então eles são tecnologias auxiliares da lipoaspiração. E aí o legal disso é que você consegue fazer uma cirurgia com cortes mínimos. Então é a lipoaspiração e tem uma melhor retração de pele. Com a tecnologia que vem junto. E isso serve tanto para lipo HD, mas a gente leva também para os nossos pacientes que não querem o resultado HD. Às vezes a paciente ela não tem indicação de um corpo musculoso, ela não tem indicação de um corpo definido. Mas você pode usar a tecnologia para ter uma melhor retração de pele, porque essas tecnologias são seguras. É exatamente isso que eu te perguntava, porque na verdade então dá para você fazer quase em todo mundo, assim, imagino, né? Que talvez... Você pode fazer em todo mundo que você queira ter uma retração de pele um pouco melhor. A lipoaspiração clássica ela é excelente para uma quantidade de gordura que você vai tirar que já tem uma retração. A própria lipoaspiração já tem uma certa retração de pele. Quando você vê que a paciente você precisa de um pouco mais de retração, seja porque ela tem uma pele um pouquinho mais fraquinha, ela tem menos colágeno, tem uma pele um pouco mais flácida e você quer ter uma melhor retração, você acrescenta essa tecnologia. A mesma que você usa na lipoaspiração de alta definição. E aí você consegue uma retração Mas aí você não dá o nome de LAD. Não, você chama de lipo laser. Lipo laser ou a lipo mais a tecnologia que vai ser utilizada. Pode ser o Renuvium, pode ser o Body Tight, né? Que são as que são mais utilizadas hoje em dia. Mas é a lipo mais a tecnologia. Não é o HD, por quê? Porque não tá dando definição de musculatura. Sim, você tá só baixando uma retração como um todo. Deu pra entender? Da hora pra caramba, pô. Nota aqui, ó. Paraíba vai ser cirurgião plástico, velho. Tô me convencendo. Cirurgião. Pode ser, é uma boa especialidade. Mas eu imagino que... Qual que é o procedimento que o pessoal mais te procura? Lipoaspiração, bastante. Como eu falei das mamas, né, que a gente acabou operando bastante mama, então o paciente acaba indicando, então elas vêm, então procuram bastante mama com e sem prótese, e lipoaspiração, principalmente essas 3 cirurgias. Mama com prótese, mama sem prótese e lipoaspiração. As lipoaspirações convencionais, lipoaspirações com tecnologia e lipoaspiração de alta definição. Como assim mama sem prótese? Então, isso é legal, né? Como é que eu gosto de organizar isso, até para os pacientes entenderem. É uma coisa interessante. A mama, a paciente ela tem queixas da mama dela. Ela pode ter uma queixa de que a mama dela é muito pequenininha, ou ela pode ter a queixa de que a mama dela é muito caída, ou é muito grande. São essas 3 principais queixas. Se a queixa dela for que a mama dela é muito pequenininha, eu preciso dar um volume para aquela mama. Então, o que eu tenho de artifício para aumentar uma mama? A prótese. A prótese serve para aumentar, para dar volume. Se a mama dela é muito caída, mas ela, no sutiã dela, ela gosta do volume que ela tem, ela não precisa de uma prótese. Eu não preciso colocar um objeto estranho naquela aumentar o volume. Para aumentar o volume ela já tem. A prótese serve para dar volume. As pessoas confundem a mama bonita com a prótese. A mama bonita quem faz é o cirurgião plástico. A prótese ela serve para dar volume.
Então, se você já tem o volume, você consegue montar uma mama que fica, óbvio que vai ter diferenças, mas que fica muito parecida com uma cirurgia com prótese, com o volume que a paciente tem. Você faz uma redução de pele, tem técnicas que a gente usa... Isso que eu perguntar, que deve ser muito doido a técnica, muito legal, né? É muito legal. Tem técnicas que a gente usa, uma técnica que eu gosto muito, que não é nova, mas que a gente foi... Ela foi sendo aprimorada pelos cirurgiões plásticos, que eu gosto muito de usar, que é um retalho interno, que é o retalho do Dr. Liacir Ribeiro, que o Dr. Mélega gostava muito de fazer, então a gente puxa lá atrás, né, do que a gente estava conversando, que é um retalho de dermo gorduroso da própria mama para trazer um volume. Então você pega um tecido que está mais caidinho e traz ele para dentro, fixa com pontos, e você funciona como se fosse uma própria prótese, uma prótese com o próprio tecido da paciente. Nossa, porque aquele tecido que tá lá para baixo, em vez de você tirar, jogar fora e só montar a mão mais alta, você joga ele para dentro e faz como se fosse uma próbria prótese. Caraca, então, que demais. É legal. Nossa, e você consegue criativo. pegar e trazer o volume de volta para cima onde ele precisava. E aí você reposiciona ela, faz tudo bonitinho. Então, cirurgia da mama não é igual a prótese de mama. Ou a paciente que tem a mama grandona, ela quer diminuir. Sim. Então, normalmente, quando ela é grandona, ela já caiu. Então, é diminuir e subir, ou só subir e reposicionar, né, com os detalhes internos, ou a mama pequena que precisa de prótese. Legal. Interessante mesmo. É gostoso. Aprendemos muito aí dos procedimentos aí principais, carro-chefe aí da cirurgia plástica. E como é que é administrar toda essa carreira, né? Porque a gente tem toda essa parte, né, do aprendizado técnico, aprendizado funcional e o aprendizado de se posicionar, né? Se posicionar tanto na questão do mercado, né? Então aprender finanças, valores, né? Como que eu vou cobrar numa cirurgia, quanto que eu vou receber, quanto que eu gasto para ter uma estrutura legal para receber meus pacientes e posicionamento nas redes sociais também, né? Como que eu vou mostrar isso que eu faço na rede social, quais são as minhas limitações, né? Porque hoje em dia tem uma cartilha aí do CRM, a gente até conversou bastante aí no episódio aí com a Laura do marketing, que trouxe episódio 12. É isso aí. Mas eu queria saber aí quais foram suas dificuldades, qual que é a sua prática. Sim, conta não, gigante. Aí. Ainda mais que eu acho que pelo que a gente conhece do buraco, tem toda a questão de ter o próprio consultório, tem a questão de você estar aqui. O que você acha de todas essas diferentes experiências, né? Assim, né, o começo, né, da tua pergunta, né, Brunão, é a gestão de consultório, né? Gestão de consultório é uma coisa muito importante que o médico precisa ter. O médico, ele tem que entender que ele não... A parte mais importante é saber lidar com o paciente, é saber fazer a especialidade dele direito. Beleza. Tá ok essa parte, precisa ter gestão de consultório. Pode ser ele mesmo, pode ser uma segunda pessoa que faça, mas ele precisa gerir a vida dele de consultório. Como eu faço isso, né? Eu atendo principalmente em 2 lugares, né? Eu atendo no meu consultório e atendo aqui também, que é uma clínica fantástica. Até agradecer o pessoal da Clínica Liz, né? Por terem liberar a invasão aqui. Um espaço pra gente. Pãozinho de queijo. Muito bem recebidos aqui, hein? Tem que voltar, pô. E eu acabo atendendo em 2 lugares e você poder fazer essa sua gestão. Em relação à cobrança, né? A cobrança mais uma vez, não é o mais importante. O mais importante é você lidar com o paciente, conversar com o paciente. Eu não faço a parte de dinheiro, de falar com o paciente. Eu acho que a gente, como médico, a gente está oferecendo uma melhora, um tratamento para uma queixa daquele paciente. Eu não estou vendendo um produto. Então eu não vou negociar, eu não vou falar de valor. A gente define um valor, que é o valor correto, que é o valor justo. E isso, óbvio, a gente segue, você vai seguir mercado, não tem como. Sim. Então você não vai cobrar menos nem muito mais que as outras pessoas, você se situa na média, você tem um valor correto, porque querendo ou não, uma cirurgia plástica, além dela não ser fácil, de você ter estudado mais de 10 anos para estar lá, você vai ter um carinho, acompanhamento daquela paciente durante um bom tempo. Então tudo isso tem o teu custo, tem o custo do teu tempo, né? O teu tempo você como especialista, mas eu não levo isso para o paciente. A gente tem, né, pessoas, né, aqui na Clínica Liz a gente tem o nosso gestor, que é o Vitor, que faz esse contato, e também do meu consultório eu tenho a minha assessora, que é fantástica, que é a minha instrumentadora também, que faz esse contato. Então a gente tem esse contato com a paciente e outra pessoa, e essa outra pessoa tem uma liberdade para negociar, para falar de valores, para falar... Pré-definidas com você, Sim. Até o quanto você acha que, independente de quem é a paciente, o quanto você poderia ou não permitir uma redução, né? Exato, tudo vai da disponibilidade do teu tempo, né? Porque, querendo ou não, você tem um valor, né? O que as pessoas gostam de falar, isso é muito legal, né? Quando a gente fala, tá falando ou de coaching ou de gestão, não é um custo, é um valor.
Eu tenho o meu valor, então eu estudei, eu desenvolvi, eu perdi meu tempo, minhas noites sem dormir para aprender, para ter o meu valor. O meu valor é esse, e é óbvio que a paciente pode falar não, e ela tem todo o direito de falar não, e ter outro cirurgião plástico que pode interpretar que ele tem outro valor, ela pode, com todo o direito, buscar outra pessoa. Tá aí pra isso, né? Exatamente, então a gente estipula o nosso valor e não é, às vezes você tem paciente que vem falar, doutor, me dá um descontão e não sei o quê, mas aquilo é o valor, né? Aquilo é o seu próprio valor, não é nem pelo dinheiro. É super desagradável ter que responder um negócio desse no meio da consulta, né? Por isso que eu já falo, eu gosto de falar mesmo, quem é minha paciente sabe, eu termino a consulta, eu explico tudo, a gente fica mais de uma hora conversando, explico tudo, e aí a paciente fala, doutor, e valores? Eu falo, então, valores eu não falo, a minha preocupação é deixar você mais bonita, é deixar você feliz, eu vou te entregar o lado médico da coisa. Sim, quem vai falar de valores é outra pessoa, então você poder separar, isso é bom pra você, é bom até pra paciente, porque ela entende que ela não tá vendendo. Não é uma negociação. Não é uma negociação. Não gerar nenhum tipo de constrangimento, não é uma consulta médica. Não é uma negociação. Isso é perfeito, exatamente. É uma consulta médica. É uma consulta médica. É uma avaliação técnica. Você tá lá, faz uma avaliação e você define um tratamento para aquela paciente. Uma avaliação é médica, é uma anamnese, é um exame físico, é uma consulta, não é uma negociação. É isso. Muito bom, perfeito. E aí, para posicionar tudo isso na questão do mercado, né? De como divulgar isso, de como mostrar seu valor, né? Acho que é o que a gente também conversou no episódio passado sobre como se posicionar como autoridade no tema, que acho que muito com o advento das redes sociais isso se tornou algo super importante, assim, principalmente nessas especialidades que estão mais relacionadas a estéticas, tal, mas inclusive nas outras, que foi isso que a gente conversou. Sim. Você tem que estar com um pezinho ali, e foi o que o Gui bem comentou. Ele falou, não é que você precisa ter o Instagram, né? Que é perfeito. Ter o Insta perfeito, você tá postando caixinha todo dia e tal, porque realmente às vezes você não tem tempo para isso, mas que você tem que ter um Insta bonitinho, apresentável, com um mínimo de detalhes. O Dr. Thiago aqui ele tem um Instagram que tem até fakes por aí. Não, então, tem fake toda semana. Que é o negócio. É verdade. Qual que é o arroba, assim, inclusive? Eu já divulgo o arroba aí, da clínica, o oficial, se você quiser. O meu é DR Thiago Teles, o Thiago com H, né? O Teles com 2 L's. O da clínica é @clinicalis, tá? Mas vocês conseguem também. Né? O Liz é com Y. A gente põe na descrição do episódio, pode ficar tranquilo. Mas aí o teu carro-chefe mesmo é o Instagram hoje em dia. Vamos conversar sobre isso. Isso é bem legal, sabe? Por quê? Quando você entra na residência de cirurgia plástica, você conhece o cirurgião plástico mais velho. Os cirurgiões plásticos mais velhos, isso aos poucos está mudando, mas eles sempre falavam pra gente, até hoje ainda falam, que o paciente ele não tem que vir da internet. Que o paciente ele tem que vir do boca a boca. Sério que eles falam isso? Falavam, até hoje falam, mas na minha época falavam mais, botavam isso na nossa cabeça. O paciente tem que vir do boca a boca, o paciente não tem que vir da internet, o paciente da internet é um paciente volátil. Hoje em dia, isso não é mais verdade. Hoje em dia, tudo que a gente faz, a gente pesquisa na internet. Então, quando você vai buscar alguma coisa, você vai olhar o site para ver se é um site bom, você vai olhar o Instagram. Então, o médico, hoje em dia, eu concordo com o que o Gui falou, o médico ele não precisa ter o melhor Instagram. Ela não vai escolher um médico pelo que tem mais seguidores. Isso está errado, isso é um absurdo. Mas ele tem que ter um Instagram para paciente se sentir confortável e saber que ele existe. A paciente, ela busca um ponto de conforto na rede social para ver que o médico dela existe. Nossa, meu médico não é um charlatão, tá vendo? Ele foi ali naquele hospital, ele operou lá, né? Ele opera aqui também. Validar, né? Olha o consultório, olha o consultório dele, olha, ela curtiu ali, a paciente dele realmente gosta de operar com ele. Ela vai buscar uma validação. Ela não é uma carta que ela vai escolher, nossa, esse aqui vai ser esse aqui, não, mas ela vê o médico, fica sabendo de um médico e ela tem que validar. E essa validação é feita na rede social. Então basta você existir e, produzir conteúdo. Você tem que produzir conteúdo, por quê? Porque os seus pacientes, eles querem conteúdo, e é conteúdo de conhecimento. É conteúdo... É nisso que nós queremos tocar agora, então. Como que você administra ou quais os pontos que você considera que são mais importantes na hora que você está produzindo conteúdo, pensando que no caso você está produzindo conteúdo para os pacientes, né? Exato. Não são para, até pode ser, mas na grande maioria das vezes imagino que não são para instruir colegas cirurgiões plásticos e trazer ali técnicas, nada disso, né? Exato. Até que a gente conversou um pouquinho aqui sobre o técnico, falamos de mama, falamos de lipoaspiração. O que eu acho mais importante é você falar simples.
Busca lá atrás, Dr. César Assef, né? Você conseguir pegar algo difícil e deixá-lo fácil. Então você precisa tentar explicar de uma maneira que seja simples para todo mundo poder entender. Tanto a pessoa que é técnica, você vai operar médica, você vai operar fisioterapeuta, você vai operar enfermeira, que são pessoas técnicas, que conhecem a parte técnica, e você vai operar advogada, que não entende nada de saúde. Então você tem que conseguir explicar de uma maneira que todo mundo entenda. Então acho que você tem uma linguagem boa, uma linguagem mais simples, que todo mundo consiga entender, saber se comunicar, tá? E você também tem que ter uma apresentação bem feita. Não adianta você entregar aquilo de uma maneira desleixada. Porque se você falar, não, eu vou falar simples é diferente de falar desleixado, de falar de qualquer jeito. Então a apresentação ela é importante. A gente precisa, assim, a forma como você está apresentando é importante. Até porque informação na internet tem demais. Você põe no Google, tem diversas informações. Então, para a pessoa priorizar a sua, você tem que trazer Mas aí você tem, por exemplo, os seus posts você mesmo senta, faz, vai lá no Canva, gasta a sua noite fazendo, você terceiriza o layout. Já fiz de tudo. No começo eu fazia sozinho, depois a gente teve equipe de marketing que ajudou. Hoje em dia, eu acho que tem mais equipe de marketing médico do que médico no mercado, né? Tem pessoas como a Laura, que são excelentes, que são pessoas especialistas nisso, que são muito boas, e tem muita gente que é pilantra por aí. Então você vê, com o meu Instagram, graças a Deus, tem um pouco mais de visibilidade, foi aumentando a visibilidade, e foi um aumento orgânico, né? Foi orgânico. Você nunca precisou usufruir dessas coisas de tráfego pago? Nunca precisei, graças a Deus, nunca precisei usufruir de tráfego pago, nunca precisei comprar seguidor, pelo amor de Deus. Mas foi paciente, que foi mostrando para paciente, foi aumentando, bem orgânico mesmo, e a gente começa a receber propostas. Você vê que chega aquele direct, doutor, tô vendo teu Instagram é muito bom, mas você podia fazer tal coisa, essa é uma querendo vender o serviço dela pra você. Esse assim. approach é muito ruim, né? Então você, primeiro, o cara tá mandando um direct aqui pra me criticar, o cara tá me criticando, né? Tá bom, tá super, não, você poderia fazer tal coisa, eu te ajudo a fazer tal coisa, e é 2 a 3 por semana, assim, é 2 a 3 por semana. Nossa. Porque tem muita gente, aí você entra no Instagram da pessoa, você vê que a pessoa nem trabalha com aquilo, a pessoa tá tentando achar um nicho, ganhar em cima de um nicho, mas é importante você ter uma equipe que te ajuda, você tem que ter consistência, você tem que ter ritmo nas suas postagens. Eu, às vezes, acho que eu tô aquém, né? Eu me cobro demais. Você posta né? quanto? Eu acabo me cobrando demais. Stories eu posto todo dia. Posts, eu tento postar pelo menos 1 por semana. O certo era postar mais do que isso. Pelo menos 3 por semana. Quem é a pessoa que é fixa em rede social, posta todo dia. Mas pelo menos 3 vezes por semana seria o ideal. Eu acabo postando 1 vez por semana. E é importante ter uma equipe que te ajuda a ter programação de posts, programação de como você vai fazer isso. Ou até uma dificuldade que a gente tem tido também é de que talvez você tenha várias coisas que seriam muito interessantes que você poderia postar, mas aí você tem que ter um arquivo legal de fotos suas dentro do centro cirúrgico, galera te filmando assim, te filmando de cá, ou talvez fazendo outra coisa, ou às vezes até você vai postar uma foto sua com a Batu na intermédia, mas dá trabalho pra você caçar dentro, que hoje em dia isso é foda no iPhone, você pega lá seu celularzinho e 6 mil fotos, 20 mil fotos, pra você encontrar onde tá a foto que você queria. Dá um baita de um trabalho. Como é que você faz também para gerenciar isso aí? É algo que, enfim, a gente também tem se questionado, que é difícil mesmo. É difícil. O que ajuda bastante também, né? Por exemplo, no ambiente de centro cirúrgico, uma coisa assim, vou dar uma dica, né, para quem tá começando, né? Então, assim, o teu anestesista, que normalmente é teu amigo, ele pode tirar uma fotinha ou outra tua ali. Coisa boa. Por que a gente faz isso, né? Como até o Bruno tinha comentado, a gente tem certas restrições do CRM, do que a gente pode ou não postar. Então a gente tem aquela vontade de postar, e eu já vou me posicionar, vou falar, eu sou a favor realmente da pessoa poder postar um antes e depois, mas não pode. O médico não pode, é algo que é proscrito, é proibido, conselho de ética médica, então como é proibido eu não posto. Se eu acho que deveria postar ou não é outra história, mas é proibido, eu não vou fazer. Tá? Então você tem que dar um jeito de estar em evidência, de aparecer sem ficar botando antes e depois. Então a foto do centro cirúrgico, como você comentou, é legal. Existem pessoas boas hoje em dia que fazem foto e filmagem, o serviço de filmmaker, que é autorizado em alguns hospitais já para entrar, a pessoa entra para fazer foto da tua cirurgia. O próprio hospital podia ter um negócio desse, pensar, puta serviço, pô, o hospital já oferece, vem operar aqui, perfeito, se for teu interesse, tem uma equipe aqui e tal que vem, já tira a fotinha e tal. E o importante é você não expor, você não pode expor o paciente que tá lá, porque é muito feio a pessoa expor, então você tem que dar um jeito do paciente não aparecer, esfumaçar o paciente, cobrir o paciente. É por isso que é um serviço especializado, né? Exato. Não pode ser só qualquer fotógrafo chegar lá e tchá. Exato, e assim, é uma questão de você estar mostrando pro paciente o jeito que você opera. O paciente adora, tudo.
o seu dia a dia não é uma coisa. Às vezes os outros médicos mais classicão, rusticão, falam, pô, o cara é o Zé Propaganda aí, pô, ele quer aparecer, mas não é. É pra se posicionar, pra você mostrar a qualidade do seu atendimento, a qualidade do seu serviço, mostrar a sua clínica, mostrar como você entende esse conceito, como você passa para o paciente esse conceito. Então, já vai criando eu acredito que vai criando uma relação médico-paciente já antes de chegar na consulta, né? Com certeza. Como é que é o paciente que chega para você hoje, assim? Ele já chega e fala, pô, eu já te conheço, já... Muito. Lógico. Muito. É muito comum mesmo. A paciente já chega na consulta, ela já te segue no Instagram há algum tempo. Porque ela tava criando coragem para marcar a consulta com alguém. Então ela primeiro começa a te seguir. E ela vai vendo. Por isso que você tem que ter uma certa ritmicidade de postagem. Porque ela vê, nossa, hoje ele tá em tal hospital, ó, que legal. Olha, ele faz essa cirurgia também, nossa, olha que legal. Vou avisar minha prima que queria fazer essa cirurgia. E ela vai pegando gosto e ela vai se sentindo. Tem médico que não gosta de se expor. Você não precisa se expor demais, mas o fato de você ter essas postagens, a paciente ela se sente um pouco mais íntima de você. Porque tá um pouco relacionado também com necessidade, com um pouco de carência. Então ela precisa sentir conforto. Vínculo ali, né? Vínculo. Ela precisa sentir vínculo com o médico dela. Então ela vê, olha, ele postou de novo, ele tá naquele hospital, olha que legal, nossa, e ele... Então ela precisa ter esse vínculo. Aí a paciente chega na consulta e fala, doutor, eu já te sigo no Instagram há 6 meses. Doutor, eu curto seus posts. Doutor, já tô... que você é casado, muito bem casado. Muito bem casado. Isso aí. Tá ligado de que vai na batuta. Exato. E até, não sei, meninos, eu acho que a gente tá se aproximando aqui do fim do episódio, mas até dá uma puxão de orelha aqui. No final das contas, ele falou pouco da Batu Santa. Achei que ia ser aqui a espinha dorsal do episódio. A gente segurou o melhor, pro final. Boa, pô. Não, a gente tem que falar um pouquinho disso, porque... eu já trouxe isso também em alguns episódios do quão importante a Batu foi pra mim, pra que eu saiba ter posicionamento dentro do hospital, muitas vezes pra que você saiba chegar aqui, que você tem que ir lá. Eu, como puxador, você também, como, sexto ano que era autoridade lá dentro, você tem que vir, tem que saber dizer não, tem que saber conversar com a galera, tem que ter toda uma malemolência, que isso tudo são habilidades que a gente conseguiu e construiu lá atrás, que hoje em dia não a gente consegue nem quantificar o quão importante elas foram, né? Eu adoro falar isso, né? Eu adoro falar sobre isso, o quanto a Batu Santa ajudou a moldar o meu caráter. Eu entrei com 18 anos naquele covil e você acha que você entende alguma coisa sobre relações humanas, você não entende nada. Óbvio que o Hospital da Santa Casa ensinou a gente muita coisa a lidar, mas quando você está lidando com trabalho, a Batu Santa é o primeiro lugar que você, lá dentro, você tem responsabilidades, você tem hierarquia a ser respeitada, você tem cobrança dos mais velhos, cobrança dos mais novos, você sabe se situar e você aprende a se dedicar ao teu máximo. Então tudo isso eu levei pra minha vida. Principalmente a parte da dedicação, porque lá a gente aprende a se dedicar 200%. Vai, o cara do teu lado tá ali se ferrando, você vai se ferrar também, porque ele é teu irmão e você vai chegar no teu limite, passar do teu limite, porque ele tá passando o limite dele, e mesmo assim pode ser que você ainda tome uma bronca e você vai abaixar a cabeça, e você vai melhorar, e você vai crescer, você vai melhorar, e você vai respeitar o mais velho. Então eu sempre falo isso, adoro falar isso. O jeito como lidar com pessoas e enfrentar adversidades, muito disso eu aprendi com a Batu Santa. Muito disso eu aprendi com a Batu Santa. Mesmo eu acho que uma grande questão por exemplo, os meninos aqui, não que a gente esteja advogando, né, contra um ao outro, mas eles vão falar, porra, mas no meu time tem hierarquia também, eu também tenho que dar 200% e tal. Não tô falando que nos outros lugares você não tem isso, mas uma coisa que de fato a Batu tem, que os outros lugares não tem, é a presença da galera mais velha em peso, assim. Tem lugares que tem o velho ali e tal, mas não tem essa coisa de salve PP aí que tá lá. Não tem, velho. Pode falar o que quiser. Não tem essa de você do nada tá do lado de um cara que é 15, 20 anos mais velho que você não conhece. E isso tudo te gera, assim, realmente uma experiência que é violenta, né? Eu acho que pra mim foi a grande sorte que eu tive, além de ter entrado na Santa, foi de ter pertencido à Batu pra poder, inclusive, estar aqui com os moleques e a gente ter construído esse projeto. Mas, enfim, Buraco, eu queria agradecer aí a oportunidade da gente vir aqui, invadir aqui a clínica de vocês. Parabéns
por você ser esse irmão aí de sucesso, que é um grande exemplo pra gente. A gente adora estar aqui, poder conversar com você. Como eu disse lá no começo, foi a oportunidade de a gente pegar um monte de história que eu não imaginava que viriam aqui nesse bate-papo, que vieram de forma super agradável, que eu acho que pra galera em casa também, vários ensinamentos. E a gente não tá aqui pra ensinar, como produtor de conteúdo, a gente também pra dar risada, falar besteira. E mais uma vez, reforço aqui, eu coloquei isso já no último episódio, que ainda não foi ao ar, mas vai semana que vem, que se você tiver interesse de um dia vir acompanhar uma gravação nossa, tal, manda DM, nós estamos abertos, nós queremos estar cada vez mais próximos aí dos nossos ouvintes. Semana que vem tá saindo, né, Brunão? Mais cortes no YouTube. A gente tá com o canal crescendo, vários cortes dos episódios antigos, pô. Às vezes você tá ouvindo aí o primeiro episódio, esse aqui agora, essa nossa conversa sensacional. Confira lá os outros conteúdos que a gente tem, assim, demais, assim, de conversas muito construtiva e assim, igual você falou, a gente aqui produzindo conteúdo, a gente tá aqui também para aprender como você, entendeu? A gente aprendeu demais aqui com essa experiência, muito obrigado, Buraco. Assim, a gente já tem uma amizade, graças a Deus, assim, há muito tempo na faculdade, mesmo com esse gap de distância, e mesmo eu também não estando ali como parte da Batuçando. Eu tava ali próximo, fazendo parte de tudo isso, assim, eu acho muito incrível a gente poder compartilhar essa experiência, é o que eu sempre falo aqui, assim, de trazer você que tá aí, aqui perto da gente, para você também compartilhar desses seus anseios, que são comuns. Nossa carreira não tem certo, não tem errado, assim, é uma trajetória aí de múltiplos caminhos, assim, espero que você encontre o seu. E muito obrigado mesmo aí, Buraco, por esse episódio aí e por compartilhar esse seu tempo com você. Não, e no fim, mais outro puxão de orelha aqui, que se você, nosso querido ouvinte, utiliza da plataforma do TikTok, manda uma mensagem, fala assim: Paraíba, meu irmão, eu uso o TikTok sim, tá na hora de vocês começarem a se posicionar lá. Não, só pra gente fazer uma pesquisa de mercado. Se a galera quiser, a gente vai. Se não, a gente dá uma segurada. Essa semana... O Instagram é cringe, né? Essa semana vai ter o Brunão fazendo dancinha já. Opa! Já tá na programação aqui. Bom, Buraco, alguma coisa quer fechar aí de alguma forma? Quero sim, quero agradecer vocês pelo convite. Desde que surgiu, né, Se os Tijolos Falassem, eu, óbvio, fiquei com vontade de poder estar aqui conversando com vocês. É um orgulho para mim ter vocês, meus amigos aqui, comandando de uma maneira até, vou te falar, até um pouco surpreendente, que a dinâmica que vocês têm tá fantástica, o podcast tá muito legal, vocês estão de parabéns mesmo, e o legal, às vezes, é a gente plantar isso de poder pensar fora da casinha, né? Então, assim, quantos podcasts no formato de vocês, com o conteúdo de vocês existem? Nenhum, agora né? Se os tijolos falassem. Então é sempre poder fazer algo diferente. Se a gente puder deixar uma mensagem final, depois de algumas mensagens finais que a gente deixou, né? Deixar a mensagem final não ter medo, seja diferente, faça do teu jeito, encara, vai pra cima, faz. Não, mas vou ser zoado, vão me criticar. Vão me criticar, vão falar que eu tô errado. Acredita no teu coração, investe e não tenha medo de ser diferente, né? É isso aí, fazer algo legal, fazer algo, pensar fora da casinha. Puta ensinamento. Então acabou. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.